que não é fictícia, é verídica. Não é conto de fadas, isso daqui é algo concreto, que existiu e que ainda existe. Deus, o Jesus que curou este homem no passado é o mesmo que tem poder para curar no presente e irá curar no futuro. Esse é o Jesus que nós servimos. Ele tem poder para fazer o que ele quiser. E que às vezes o que Deus quer nem sempre é o que nós queremos. Mas aqui deu certinho. O homem quis ser curado e Jesus quis curar ele. Juntou o útil ao agradável. Ele tinha uma necessidade e ele buscou na pessoa certa. Sabe quando você está passando por alguma necessidade, mas você olha para um lado e o outro e diz, não, mas aqui ninguém pode me ajudar. Você fica triste, porque ninguém pode ajudar. Às vezes no momento que você está precisando, o seu vizinho não pode lhe ajudar, não tem para lhe dar. Aí você diz, não, mas tem alguém que pode. Aí você vai lá certinho. Aqui esse homem não pediu para ser curado para os discípulos. Ele não pediu para os discípulos. Ele não clamou nenhum nome dos discípulos. Nenhum. A Bíblia não relata isso. A Bíblia relata que ele clamou o nome de Jesus. E se ele clamou o nome de Jesus, é porque ele confiava que Jesus tinha poder para curar ele. E aqui é que está o segredo, que eu já revelei, não é mais segredo. É que Jesus é aquele em que eu e você podemos clamar. Clamar é diferente de só chamar. Chamar, você chama seu filho, às vezes, quando ele foge aqui da sua visão. Agora, clamar é algo que vem mais da alma, é algo mais profundo, mais intenso. E a Bíblia diz que ele gritava, e ele falava mais alto. Eu e você temos grandes coisas para aprender nesta noite, mas para isso você deve estar atento. Atento. Porque Deus está aqui, Ele quer falar com você, e se você quiser ouvir a voz de Deus, prepara os ouvidos e o coração. Porque Ele está pronto para falar. O Deus que nós servimos não é um Deus mudo. O Deus que nós servimos não é um Deus surdo. O Deus que nós servimos não é um Deus que não anda. Um Deus que nós servimos não é um Deus que não vê. O Deus que nós servimos, Ele vê tudo, meu irmão falou, está em todo lugar e é poderoso para fazer o que Ele quiser. Aqui eu lanço a pergunta para você. Aqui a gente leu que possivelmente esse homem estava diante da sua última oportunidade. Sabe quando a gente tem aquela oportunidade de abraçar algo e de aproveitar aquele momento e a gente desperdiça? E que a gente fica pensando, não vou ter outra oportunidade, aquela foi a última. Aí vem aquele sentimento de decepção, de dizer, rapaz, eu poderia ter agido diferente, mas agora não dá mais, porque eu não vou ter mais essa oportunidade. E este homem aproveitou a última oportunidade que ele tinha. Possivelmente Jesus não ia passar mais por ali. E aí vem a pergunta, se hoje fosse a sua última oportunidade ou a sua única oportunidade, qual seria a sua atitude? O que você faria? Nós vamos ver aqui que duas palavras descrevem o estado deste homem. Ele era cego e mendigo. Creio que aqui muitos já foram na cidade, viram os mendigos lá, mendigando, né? Mendigando. É uma vida triste, não é feliz. Eles não têm prazer de estar fazendo aquilo ali. Muitos deles não estão ali porque querem, não estão ali porque escolheram estar ali, mas porque não tinha outra opção. E tem que fazer aquilo. E este homem era cego, além de ser mendigo, era cego. Pense num homem que tinha poucas possibilidades de conquistar algo, de conseguir algo. Às vezes a gente que enxerga, que anda, que ouve, que vê, temos poucas oportunidades de conseguir alguma coisa. E este homem? Qual a possibilidade que ele tinha de conquistar algo? Nós vamos ver nesta noite que uma das intenções do inimigo, o inimigo de nossas almas, nós temos inimigos. E o nosso inimigo, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Então o nosso inimigo, ele é invisível. Nós não vemos o nosso inimigo com nossos olhos humanos. E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia vai dizer que uma das intenções dele é cegar o entendimento dos incrédulos. Qual é a intenção? Para que não respondesse à luz do evangelho sobre a vida deles.
Este homem estava cego não era espiritualmente, ele estava cego fisicamente. E ele percebeu que tinha ali diante dele aquela oportunidade. Quero dizer para você que para você chamar a atenção de Jesus não basta só falar. Às vezes você vai ter que clamar. E às vezes você vai ter que ouvir alguém dizendo para você se calar. Os discípulos disseram: cala tua boca, rapaz, ele não vai te ouvir, ele não vai te atender, é inútil esses gritos aí que tu tá dando, vão te chamar de doido e não vai dar certo esse negócio. Quanto mais ele ouvia ou não, mais ele insistia. Isso aqui é para mim e para você. Eu costumo dizer que quando eu tenho oportunidade para pregar, Deus primeiro fala comigo, para depois me usar para falar para alguém. A primeira palavra tem que vir para mim. Eu tenho que estar diante dela. Ela tem que me confrontar, porque ela vai servir. Uma das intenções da palavra de Deus é fazer com que eu e você nos autoavaliemos. E a palavra de Deus, ela confronta. E aqui Deus tem me mostrado que tem momentos que às vezes dá vontade da gente se calar mesmo. Tem momentos que às vezes a gente vai dizer assim: não, mas não vai dar certo esse negócio aqui não. Isso aqui vai ser uma perca de tempo para mim. E às vezes talvez ali a sua última oportunidade. E se você deixar passar a sua última oportunidade? E aqui este homem insistiu, clamando por Jesus. Aqui este homem não deu ouvidos às vozes contrárias. Aqui este homem mostrou o que é ter uma atitude de fé. Porque isso é uma atitude de fé. A fé cristã não é uma fé vazia, não é um tiro no escuro. A fé cristã, ela tem convicção. Eu e você temos convicção do Deus que nós servimos. Se alguém perguntar para qualquer um dos irmãos aqui quem é o Jesus que nós servimos, nós temos alguma coisa para dizer a respeito dele. Alguma experiência nós temos para contar. E este homem teve uma linda experiência. O pastor Francisco Leite sempre me dizia, às vezes eu chegava animado para ele: pastor, eu estava assistindo um testemunho ali, coisa linda e tal e tal. Ele dizia: irmão Ronaldo, sente aqui. Você precisa ter experiência com Deus e contar suas próprias experiências. É lindo você contar a experiência de alguém, mas e as suas? Qual é a sua experiência com Deus? E aquilo me tocou, e eu passei a buscar mais o Senhor e aproveitar as oportunidades. Pensa num testemunho lindo desse homem, que a Bíblia vai dizer que ele seguia Jesus depois que ele foi curado. Eu e você, nós vamos ver que a condição espiritual do homem é como Paulo disse, que antes nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Este homem, a sociedade não dava muita coisa para ele, não. A sociedade não valorizava muito esse homem. Ele era cego e mendigo. Ele era tido como alguém excluído. Ele não fazia parte da grande corte. Ele não fazia parte daqueles homens que ficavam em grandes palácios. Ele não fazia parte daquelas pessoas que tinham posições elevadas. Mas Jesus mesmo disse: eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Esse é o Jesus que eu e você servimos. Eu e você devemos aprender lições com este homem. Ai, mãe, nós temos lições para aprender com um cego mendigo. O que esse homem pode passar para nós? Você mesmo disse que ele não tinha muita utilidade, ele era um homem excluído. Como é que eu vou aprender lições com um homem desse? E a gente aprende lições até com uma criança. Eu aprendo todo dia com meu filho. É uma beleza. E a gente vai aprender com esse homem aqui. A primeira coisa que nós vamos ver é que este homem, aqui eu e você, por exemplo, está atento a isso. Este homem estava no lugar certo. Isso aqui é a primeira coisa que eu e você devemos aprender. Você precisa estar no lugar certo. Quer a bênção de Deus? Não basta só querer. Tem que ter atitude. Tem que buscar. Tem que se colocar no lugar certo. Às vezes a bênção é até para você, mas você não se colocou no lugar certo. Você não aproveitou a oportunidade. Como é que você vai querer a bênção? Às vezes eu e você clamamos muito por alguma coisa. Oramos, pedimos. Mas falta o ponto principal, que é dizer, é ali. É ali que Jesus está. É ali que eu devo clamar. É ali que ele vai me ouvir. E é ali que ele vai me atender. Eu e você precisamos fazer isso. Essa é a primeira lição que eu e você aprendemos com este homem.
E esta lição está encontrada no versículo 46. A segunda lição é que ele ouviu falar de Jesus, ele deu ouvidos. Quantas pessoas não ouvem a palavra de Deus e diz que é simplesmente palavra de homem? Não, isso aí é coisa de homem. Eu não vou dar ouvido para isso, não. Quantas vezes meu irmão não disse? Não, isso aí foi escrito pelo homem. Eu disse para ele, você queria que a Bíblia tivesse escrito, ter sido escrito por um cavalo, um cachorro, um jumento? É um homem mesmo. Deus usou, foi o homem para escrever a Bíblia. Meu irmão era muito bruto, muito bruto. Mas ele está melhor, ele está melhor. Dificilmente o irmão Joás vê ele é muito do mato. Aí ele dizia, me reunia lá, minha família todinha me fechava, só eu frente da família. Aí um jogava uma pergunta, outro jogava outra. Dizia, Senhor, me dê graça para responder esse povo. Mas eles estão dando ouvido, a minha família está dando ouvido. Glória a Deus. Que eu e você possamos ouvir a voz de Deus, assim como este homem ouviu falar de Jesus e ele obedeceu a essa voz. Ele obedeceu essa notícia. Alguém disse para ele que Jesus ia passar por ali. Alguém disse para ele que Jesus era o homem certo, porque aquela não foi a primeira vez que Jesus estava curando. Aquele não foi o primeiro milagre. Então ele já sabia que aquele homem fazia milagre. Quando alguém está doente aqui, ele não vai procurar qualquer médico. Vocês vão para o melhor. Eu quero saber qual é o melhor. Esse é bom, esse é mais ou menos, esse não sabe tanto. Não, eu quero o melhor. Aí este homem ouviu falar quem era aquele homem. Ele sabia quem ele estava buscando. E não é à toa que o texto vai dizer que ele chamou Jesus, filho de Davi. E esse título não era para qualquer um. Ali ele estava reconhecendo Jesus como rei, Jesus como Senhor, Jesus como soberano. E esse é o Jesus que eu e vocês servimos. O Jesus que é rei, que é Senhor, que é soberano, mas que não é ditador. O Deus que nós servimos não é ditador. O Deus que nós servimos não é tudo só do jeito dele. Ele nos dá liberdade para escolher. Não é aquele Deus que diz é só desse jeito e pronto. Ele nos dá a liberdade de escolher entre ele ou ficar sem ele. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. Então é uma escolha. Este homem tinha a escolha de se acomodar naquela situação e continuar ali e morrer ali. Ele tinha essa escolha, ele tinha essa opção. Mas ele não aceitou. Ele tomou partido, ele tomou atitude. E qual era a arma que ele tinha ali para usar naquela hora? A voz. Ele não tinha os braços para usar. Ele não tinha as pernas para andar. Por quê? Não que ele era aleijado, mas que ele não ia andar porque ele era cego. A visão dele não teria como ele enxergar por onde ele estava andando. Era necessário que alguém colocasse ele ali. E aqui ele usou a arma que ele tinha. Qual é a arma que Deus tem nos dado? O que Deus tem colocado nas suas mãos? Eu estava em Matões antes de vir para cá. E eu gosto muito de perguntar. Quem me conhece mais próximo sabe que eu gosto de conversar bastante e perguntar. E eu encontrei uma jovem e eu disse, qual é a sua função na igreja? Ela riu. Só sentada no banco. Eu digo, não. Para que Deus lhe chamou? Qual é o seu chamado? Deus não lhe chamou para ficar de braço cruzado. Deus não lhe chamou para ser só mais um. Deus lhe chamou porque ele quer lhe usar em alguma área. Então eu e você devemos descobrir por que Deus nos chamou e atender. Este homem ouviu dizer que Jesus ia passar por ali, ele atendeu e disse, eu vou lá. Se ele vai passar por ali, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Outra lição que eu e você devemos aprender com este homem é que ele insistiu. Foi falado no início que não basta só clamar, é necessário que haja uma insistência. Eu conheço uma pessoa que ela insiste para descobrir qual é a doença que ela tem. Ela vai no médico, mas não, você está boinha. Ela diz, não, mas eu não me contento com isso. Eu vou descobrir, eu tenho alguma coisa. Aí ela vai de novo lá. Eu digo, meu Deus, tu tá querendo descobrir doença, tu não tem, tu tá boa, acabou, larga isso. Uma hora tu vai achar. Uma hora ela vai achar a doença lá. Então, a insistência nossa deve ser com relação à pessoa bendita de Jesus. Ô, irmão, tem sido tão difícil, o negócio está difícil. Mas não desiste, não. Eu não vou desistir, não. É tão bom quando você conversa com alguém que a pessoa diz assim, irmão, eu estava precisando ouvir essa palavra, eu estava a ponto de desistir aqui, mas a sua palavra me animou.
Eu estava pensando realmente em desistir. Mas agora eu entendi que eu tenho que insistir. Porque maior que está conosco. Como o irmão falou no início, o nosso foco tem que estar em Jesus. Nosso olhar deve estar para a pessoa bendita de Jesus. E quando eu entendo isso, eu insisto. Porque eu só insisto naquilo que eu sei que vai valer a pena. Eu não insisto naquilo que eu sei que eu vou quebrar a cara, que eu vou me decepcionar, que eu vou me arrepender, que eu vou perder. Eu só insisto se eu souber, se eu tiver real convicção de que ali eu vou ser recompensado. De que ali vai valer a pena. O meu esforço e o seu esforço pelo Senhor Jesus vale a pena. Paulo diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. A outra lição que eu e você devemos entender e aprender é que ele chamou a atenção de Jesus. O lindo é quando você clama por Jesus, ele lhe ouve e lhe atende. Ele foi atendido pelo médico dos médicos. Ele foi atendido pelo Rei dos Reis. Ele foi atendido por Jesus. Que privilégio. Alguém está ali diante do Senhor Jesus. Alguém está ali diante daquele que basta dizer uma palavra e a pessoa no mesmo momento é curada. E esse privilégio também nós temos. Nós não estamos diante de Jesus fisicamente, mas estamos diante de Jesus de uma forma espiritual. Porque ele também é espírito. Ele está aqui nesta noite não de uma forma visível, mas de uma forma que eu e você sentimos. Hoje não está frio, hoje está calor. Então nós estamos sentindo calor. Eu pelo menos estou com calor. Mas ninguém vê esse calor. Então Jesus, você pode estar se procurando. Meu Deus, faz hora que esse irmão disse que Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Jesus está aqui. Eu não estou vendo. Se você quiser sentir, é só dar lugar. Dê lugar para o Senhor Jesus, que ele tem poder. E ele pode falar com você. Mas você tem que abrir seu coração. Não basta só abrir os olhos. Tem que abrir o coração. A outra lição que você aprendemos com este homem é que ele foi ter com Jesus. Ele foi ter com Jesus. Ele não simplesmente clamou e ficou estático. Não. Ele foi lá. Tem coisas que você vai ter que ir. Tem bênçãos que você vai ter que dar umas passadinhas. Dá uma de Naamã. Tem que ir lá dentro da água. Tem que mergulhar, não é só uma e nem duas, é 7. Tem coisas que é conosco. Tem coisas que é eu e você que temos que fazer. Os irmãos já ouviram bastante, né? Jesus é quem ressuscita Lázaro, mas a pedra quem tira não é Jesus, não. Jesus tinha poder para tirar aquela pedra? Não tinha? Tinha. Mas ele pediu tirar a pedra. Tem coisas que é comigo e com você. O possível é comigo e com você. Agora o impossível é com Deus. O que aquele homem podia? Ele clamar, gritar, ir ter com Jesus, reconhecê-lo como Senhor, chamar ele de filho de Davi. Isso daí era as armas que ele tinha. Agora quem curava? Jesus. Essa parte é com Jesus. A parte da cura é com Jesus, a parte do milagre é com Jesus. Agora a parte da fé é conosco. A parte da confiança depositada nele é conosco. Ah, meu irmão, mas meu problema aí, irmão, o médico já despachou, o negócio não tem mais jeito. Ninguém dá jeito mais. Acabou e eu estou contente com isso, eu vou aceitar isso porque essa é a vontade de Deus. Será se é a vontade de Deus? Será se Deus quer assim? Quantas vezes nós passamos para cumprimentamos alguém, o camarada está lá bêbado, caindo. Como é que o senhor está? Estou aqui do jeito que Deus quer. Não, senhor, não é assim que Deus lhe quer, não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Deus lhe quer bom. Deus lhe quer servindo a Ele. Deus fez o ser humano para louvar a Ele. O propósito de Deus em nossas vidas é muito maior. E para você entender esse propósito, você tem que se chegar a Ele. Esse cego, este homem, ele recebeu o milagre, mas ele foi lá perto. Ele se aproximou. Ele não só clamou. Outra coisa que eu e você devemos aprender com ele é que o cego viu a Jesus. Versículo 52 vai nos dizer que ele viu o Senhor Jesus. E o interessante é que ele não só viu, ele seguiu. Quantas pessoas, a gente não pode deixar isso passar. Quantas pessoas não já foram curadas por Jesus e viraram as costas? Não quiseram mais.
Jesus curou ele deu testemunho na igreja. Ele veio para Jesus, aceitou a Jesus, aí Jesus curou ele. Aí ele foi embora. Pronto, abandonou Jesus, não quis mais saber de Jesus. Pastor Francisco, quem conversa comigo vai ver muito falar do pastor Francisco Leite. Aprendi muito com aquele homem, passei mais de 4 anos com ele. Era um paizão para mim. Então tudo que eu vou falar, às vezes eu fico até um pouco constrangido de falar na frente do meu atual pastor, porque de vez em quando eu toco o nome do pastor Francisco. Eu já peço desculpa a ele. Pastor, você entende, né? A gente foi muito próximo. Aí, de vez em quando eu vou estar dizendo que aprendi alguma coisa com ele. Ele disse que conheceu um irmão cadeirante na igreja. Irmão na cadeira de roda. Aí a igreja disse, vamos fazer aqui uma campanha de 30 dias de oração e Deus vai curar o irmão em nome de Jesus. Pronto, fizeram lá, antes dos 30 dias, o irmão levantou da cadeira de rodas. Mas também, para ele levantar dessa cadeira de roda e cair no mundo, na bagaceira, foi uma coisa só. Foi rapidinho. Aí ele disse, não, eu não quero Jesus mais não, menino. Não vou nada, vou aproveitar agora a vida. Aproveitar a vida. Demorou pouco, ele voltou para a cadeira de rodas. Demorou pouco. Aí o pastor foi visitar ele em São Luís. Meu irmão, o que foi que houve? Ele disse, pastor, eu fiz uma besteira, Deus me curou e eu fui ingrato. Agora, se ele quiser me curar, ele cura. E se ele não quiser, eu vou servir a ele desse jeitinho aqui. Mas primeiro ele teve que ser punido. Ele não só aceitou o fato de ser curado, ele abandonou. E aqui nós estamos diante de um texto em que o homem foi curado e continuou servindo a Jesus. Continuou com Jesus. Ele não disse, eu vou voltar. Não, ele seguiu a Jesus. Ele entendeu que ele estava diante da pessoa certa. Ele entendeu que ele estava diante daquele que poderia fazer muito mais, não só fazer ele enxergar. Jesus não quer só abrir nossos olhos. Jesus não quer somente fazer milagre em nossas vidas. As bênçãos que acompanham a salvação são maiores do que isso. As bênçãos que acompanham a salvação são infinitamente mais do que isso. E eu e você temos acesso a isso. E quem não tem acesso a isso, quem ainda não aceitou a Jesus, tem liberdade para ter acesso. Irmão, quer dizer que isso tudo é para mim? Ser salvo é para mim, isso aí é para mim? Sim, senhor. Ser salvo é para você. Ser salvo é para nós. Ter o nome escrito no livro da vida é para nós. Ter todos os pecados perdoados é para nós. Se tornar santo no dia que aceita Jesus, se arrependendo verdadeiramente, é para nós. Ser lavado pelo sangue de Jesus é para nós. Essas bênçãos são para nós. Receber um milagre da parte do Senhor é para nós. Porque é um milagre maior do que estar vivo, do que estar ali, a senhora com seu bebê no colo. Isso é um milagre de Deus. É uma alegria que só o Senhor pode nos dar. E é coisa inexplicável. Ser pai e ser mãe é coisa inexplicável. Só quem é que vai saber. Que eu e você possamos entender isso. Quando Jesus faz algo em nossas vidas, Ele não quer que nós abandonemos Ele. Ele quer que nós continuemos seguindo Ele. E foi isso que este homem fez. Eu deixei algo para o final. Creio que os irmãos perceberam que a parte em que ele lança de si a sua capa não é no final. O final vai dizer que ele viu a Jesus e seguiu a Jesus. Mas eu deixei essa parte para o final. É que ele lançou de si a sua capa. Ninguém sabe há quanto tempo ele usava essa capa. Ninguém sabe que tamanho era essa capa. Mas nós vamos aprender lições com essa capa. Olha, nós aprendemos lições com ele e agora nós vamos aprender lições com essa capa aqui dele. Entendemos? Sei que os irmãos assistem bastante televisão aí. Espero que assistam só coisa boa. O Império Romano sempre foi muito organizado. Sempre foi muito organizado. Um dia nós chegamos lá, na organização. Estamos caminhando para isso. E este homem, para mendigar, ele precisava de uma permissão. Creio que os irmãos que têm algum ponto de vendas em algum lugar, na cidade, eles precisam de uma autorização. Eu não sei se da prefeitura, eles têm que comprar lá o pontinho deles. Precisa de alguma autorização. E este homem precisava de autorização para mendigar. Olha isso aqui. E esta capa era essa autorização para ele mendigar. Ele tinha permissão. E ainda mais nessa capa estava escrito quem ele era. Olha o tamanho da humilhação para este homem. Além de ele estar mendigando, na capa dele ainda estava escrito que ele era um mendigo.
É como se botasse o camarada quase insignificante. Pense na humilhação desse camarada. Está lá. Mas eu e você precisamos entender que aquilo que às vezes para nós parece insignificante, hora ou outra vai nos servir. Essa capa servia para este homem se proteger da chuva. Esta capa servia para este homem se proteger do frio. E esta capa servia para este homem se proteger da poeira. Eu tenho certeza que ele não estava no lugar de asfalto. Então aqui nós já vemos 3 funções dessa capa. Além de ser uma espécie de identificação, servia para ele se proteger. Agora, a questão de abraçar aquilo que nos envergonha ou aquilo que nos exalta é uma opção nossa. Assim como ouvir algo, a opção é sua se você vai absorver a crítica ou elogio. A opção é sua. Aí, eu ouvi fulano disse que eu era isso, então eu sou. Diga, a opção é sua. A escolha é sua. Se você vai aceitar alguém que lhe oprime, que lhe rebaixa, que lhe diminui. Então eu sou isso mesmo, eu sou um derrotado, eu sou um perdedor, não sirvo para nada, eu sou insignificante. Aí pronto, é aquilo. Aí a escolha é sua. Agora se você vai aceitar aquele conselho de amigo, e assim, não, rapaz, tu tem valor. Jesus te comprou com alto preço. Tu não é qualquer um, tu pode não ser melhor do que todo mundo, mas tu não é qualquer um. Tu não é insignificante. A Bíblia diz que o valor de uma alma vale mais do que o dinheiro do mundo inteiro. Esse é o nosso valor, no sentido de alma. Nós temos uma alma, né? As pessoas têm medo de alma, né? Falar de alma, a mãe tinha medo. Meu Deus, a alma. Eu dizia, não, minha velha, a senhora é uma alma. E eu sou. Sim, a senhora é. Nós somos uma alma que temos um espírito que habitamos um corpo. Nós não somos esse corpo é a nossa casa. Nós somos uma alma, esse corpo é para nos mostrar quem realmente nós somos. Eu e você precisamos entender que quando nós estamos diante da pessoa de Jesus, tem coisas que nós devemos deixar para trás, abandonar, lançar de si. E ali, quando ele lança essa capa, ele mostra que o sustento dele agora viria do Senhor. Não vinha mais daquela capa. O milagre dele vinha da parte do Senhor. Não vinha mais daquela capa. A proteção dele vinha da parte do Senhor. Não vinha mais daquela capa. O cuidado dali por diante vinha do Senhor, não mais daquela capa. Tem coisas que às vezes nos impedem de clamar por Jesus. Tem coisas que às vezes nos impedem até de servir a Jesus. Quero dizer para aqueles que ainda não são crentes que eu tive algo que me prendia no mundo para não servir a Jesus. E hoje eu encontro um rapaz que ele está passando por esse problema. Eu disse, não, esse problema eu já passei, senhor, foi coisa fácil, assim, não deu muito trabalho não. Logo eu me livrei de tudo, logo. É ruim quando você aceita Jesus. É triste. A irmã aceita Jesus e ela guarda as roupas dela no guarda-roupa de quando ela não era crente. Tá lá, parece que ela tá esperando a hora de se desviar para se vestir a mesma roupa. Já presenciei esse caso. Digo, meu Deus, onde foi que a irmã comprou tanta roupa assim, ligeiro, para já voltar pro mundo? Não, ela guardou. Estava lá no guarda-roupa dela. Quem sabe se de vez em quando ela não abria, olhava, sentia saudade. Então tem coisa que para você seguir a Jesus tem que fazer que neste cego aqui. Lançar fora. Abandona isso. Larga isso. Isso aí vai te atrapalhar. Isso aí não vai te levar para o céu não. Quem leva para o céu é Jesus. Eu e você precisamos entender isso. Estou visitando 2 senhores que aceitou Jesus no dia do encontrão, à tarde. Eu cheguei lá, Pai do Senhor, meu irmão, não, Pai do Senhor. Irmão, eu quero dizer que estão passando por um probleminha aqui. Eu digo, o que foi, senhora? Não, porque meu velho nós fuma. Eu digo, não se preocupe com isso. Vocês querem parar? Nós queremos, mas está difícil. Eu digo, mas agora vocês são crentes. Vocês servem um Deus que tem poder para livrar vocês deste mal aí. Vocês não querem? Querem. Ou então vocês querem, então com Jesus vocês vão conseguir, vamos só orar. Não se preocupe não. O processo às vezes é lento mesmo. Porque o mal da gente é querer que tudo acontece de uma hora para outra. Com este homem que foi de uma hora para outra. Mas tem coisa que não é de uma hora para outra. Com ele aqui foi de repente. Tem um hino, né? É de repente. Mas tem coisa que não é de repente não. Né? Tem coisa que dá trabalho. Tem coisa que é com tempo. Tem coisa que é com sacrifício. Aí quando você conquistar, aí você vai esquecer todo aquele sacrifício.
diante daquela alegria, diante daquela conquista. Então o Senhor Jesus é um Deus que dá conquistas para nós. Ele é um Deus que nos abençoa. É o Deus da provisão. É o Deus da proteção. É o Deus do cuidado. É o Deus de amor. É o Deus que nos consola. É o Deus que nos faz companhia quando ninguém mais está ali por perto. É o Deus que olha para nós. É o Deus que faz questão de nos chamar pelo nome. É o Deus que tem zelo por mim e por você. É um Deus amoroso. É um Deus que cuida de mim e de você quando estamos passando por os piores momentos. Como o irmão falou, tribulações vão vir. Mas e diante da tribulação, a escolha é minha ou é sua? A escolha é nossa. Se nós confiamos ou se nós nos frustramos. Mas eu e você devemos fazer como este homem que clamou por Jesus. Nós devemos fazer como este homem que foi ter com Jesus. Eu e você devemos fazer como este homem que insistiu. Eu e você devemos fazer como este homem. Não devemos olhar para as nossas limitações, mas sim para o Deus que é ilimitado. O Deus que nós servimos não tem limites. O Deus que nós servimos é poderoso para fazer o que Ele quiser. Mas para isso nós precisamos ter fé. Costumo dizer que tem bênçãos condicionais e bênçãos incondicionais. Essa é uma bênção condicional. Tem coisas que Deus vai fazer por mim e por você que é independente do que eu faço. Exemplo, Deus nos ama. Independente do que eu e você fazemos, Deus nos ama. Agora, para Deus nos abençoar, tem condições. Agora, para Deus fazer um milagre em nossas vidas, tem condições. Jesus disse, minhas palavras estiverdes em vós. E se vós estiverdes em mim, pedirei o que quiser e vos será feito. Tem condições. Eu tenho que estar ligado nele, a palavra dele tem que estar em mim. Aí eu peço e eu recebo. Uma vez o irmão chegou na minha casa, eu dei a paz do Senhor para ele, ele respondeu zangado. Não estou bem não, irmão. Eu disse, o que foi, meu irmão? Jesus não está ouvindo minhas orações. Aí eu peguei esse texto e mostrei para ele. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. Não está faltando alguma dessas duas coisas que eu já conhecia ele. Aí, obrigado, irmão, tchau. Então, a gente não deve agir como tolo. A gente tem que observar a palavra de Deus. Este homem não estava diante de um ser que ele não tinha conhecimento nenhum. Ele sabia de quem ele estava diante. Ele sabia que ele estava diante de Jesus. Eu e você, quando pensarmos em murmurar, essa palavra eu ouvindo agora, a irmã disse, eu disse que não ia murmurar, mas eu já estou murmurando. Eu digo, não, minha irmã, não faça isso não. Então, antes de eu e você pensar em murmurar, vamos lembrar da palavra de Deus. Não é para nós ser murmurador, não. Que eu e você possamos aprender com este homem, clamar por Jesus. Todos nós já servimos a Deus. Alguns aqui ainda não são crentes. Não sei se já foram um dia. Já aceitaram Jesus alguma vez? Não sei. Eu estou pela terceira vez servindo a Jesus. O pastor disse, irmão, na primeira vez só o Senhor entrou na crença. A crença não entrou em você. Agora o Senhor entrou na crença e a crença entrou no Senhor. Eu digo, amém, agora deu certo. E já vou completar 5 anos que sirvo ao Senhor. Glória a Deus. Dia 13 de janeiro, agora no sábado passado fui batizado. Que alegria. Isso são bênçãos que acompanham a salvação na vida do crente. Por isso que eu disse que tem mais coisas além da salvação. Só a salvação seria o suficiente, mas tem mais coisas. Este homem não foi só curado dos olhos. A Bíblia não vai relatar tudo o que aconteceu na vida dele. Mas eu tenho certeza que aconteceu muito mais coisa na vida daquele homem depois que ele começou a seguir Jesus. Eu tenho certeza que aquele homem deu cada testemunho lindo. Que as pessoas olhavam e diziam, aquele dali era o mendigo que estava lá e tal, cego. E agora está aqui com o mestre. Está num lugar de destaque, posição. Com Jesus você ganha até posição. Ninguém dava nada por você. A pessoa te chutava, te xingava, menosprezava. Aí hoje quando olha diz, rapaz, aí tem uma idade assim, rapaz, virou gente, fulano virou gente. Tem uns que dizem assim, fulano agora é homem. Andava com o irmão agora, que a mulher disse assim, meu irmão, isso daí agora é homem de verdade. Mas isso era um moleque, isso não valia nada. Eu digo, é isso que Jesus faz. Ele transforma o ser humano.
E é só Ele que tem poder, por mais que a gente pregue, por mais que a gente fale, vem para Jesus. Mas nós não temos esse poder. Eu tenho minha mãe que não é crente, mas eu tenho vontade dela ser crente. Mas não é eu. O negócio não é comigo. Eu prego, eu oro, mostro a verdade, mas ela tem que querer. Uma vez a gente estava num trabalho, não vou dizer o nome, não. A gente estava num trabalho aí, na hora do convite, né? Disse assim, os irmãos saem aí para convidar e tal, e tal. Aí uma pessoa disse assim,